Um dos conceitos básicos de rede de computadores aplicado na internet ou mesmo na intranet é o protocolo da internet endereço IP. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente um endereço de IP. Letra A, 352.472, letra B, 501.987.301, letra C, 208, 80, 152, 130 e a letra D, 123.452.578.621.874. Pessoal, para saber disso, a primeira coisa que eu tenho que te orientar é o seguinte. Na verdade, na internet, atualmente, nós usamos dois sistemas de endereçamento diferentes. Nós usamos a versão 4, que é o IPv4, e usamos também a versão 6, que é o IPv6. Mas essa questão aqui, nitidamente, pede para analisar o que a gente chama de IPv4, IP versão 4. Por que eu sei disso? Porque o IPv4 é que os números do IP são separados por ponto. Quando é IPv6, que é o IP versão 6, os números são separados por 2 pontos. Então, repetindo, no IPv4, a gente separa com ponto os números que compõem o endereço. Quando é IPv6, a gente separa com 2 pontos os números que compõem o endereço. Portanto, essa questão nitidamente pede para a gente estudar o IPv4. Lembrando que também existe o IPv6, que é IP versão 6, mas aqui é o estudo do IP versão 4. Então, vamos a ele. No IPv4, que é o IP versão 4, ele tem 32 bits. Já o IPv6, que é o outro padrão, tem 128 bits, mas o IPv4 são apenas 32 bits que são agrupados em 4 partes de 8 bits cada uma, formando então 32 bits. Só que, para que o ser humano possa ter mais facilidades de configurar na máquina, no computador, o IPv4, cada uma dessas partes de 8 bits são convertidas em um número decimal. Por exemplo, essa primeira parte aqui de 8 bits, convertendo no número decimal, dá um número decimal 192. Essa segunda parte de 8 bits dá um número decimal 168. Essa terceira parte dá um número decimal 1. E essa quarta parte aqui dá um número decimal 100. Aí, para representar o IPv4, como eu disse antes, a gente separa com um ponto. Só que agora um detalhe mais importante para a resolução dessa questão. O IPv4 ele é representado por 4, atenção, não é 3, não é 5, 4 partes de números decimais separados por ponto. 4 partes de números decimais separados por ponto. Se fosse o IPv6 são 8 partes de números hexadecimais separados por 2 pontos. O IPv4, 4 partes de números decimais separados por ponto. E mais, cada uma dessas partes só pode ser um número que varia de 0 a 255. Quer dizer que cada parte do IPv4 não pode ter número negativo e cada parte também não pode ultrapassar 255. Aqui, por exemplo, esse é um IP válido porque 192 é maior que 0 e menor que 255. Está dentro do espectro entre 0 e 255. O 68 também. 1 também e o 100 também. Então, cada parte só pode variar de 0 a 255. Isso já responde a questão por quê? Por que não pode ser a letra A? Por duas razões. Primeiro, porque tem 2 partes e o IPv4 são 4 partes. E segundo, porque os números são maiores que 255, está fora a letra A. Por que não pode ser a letra B? Porque só tem 3 partes, IPv4 são 4 partes, e o 501, 987, 301 são maiores do que 255, não pode. A letra C tem 1, 2, 3, 4 partes, está perfeito, 4 partes, e aqui 208 é menor que 255, está valendo, 80 é menor que 255, está valendo, 152 é menor que 255, está valendo, e 130 também é menor que 255, está valendo, portanto, resposta é gabarito a letra C, 4 partes de números decimais separados por ponto, onde cada parte pode variar de 0 a 255, está perfeito a letra C de Canadá. Por que não a letra D? Porque a letra D tem 1, 2, 3, 4, 5 partes, e são só 4 partes, e além disso tem números que ultrapassam 255, como 452, 578, 621 e 874. Então a única válida aqui para o endereço de IP da versão 4 é a letra C de Canadá, que então é o gabarito e a resposta dessa questão. Certo, pessoal?